Fala galera, vim trazer uma atualização aqui rápida sobre as últimas atas do FONC que foram divulgadas hoje às 15 horas, certo? A relação do preço também, como que o preço vem interferindo diante aos dados que foram divulgados nessa ata, e vou estar trazendo um vídeo mais curto e informativo para vocês, certo? Primeiramente colocar no gráfico de 15 minutos, né, onde podemos ver uma reação mais instantânea do preço. O preço reagiu comprador, certo? Chegou a ter um impulso vendedor no início da divulgação da ata, mas durante a divulgação da ata, enquanto o mercado precificava o preço, vimos esse impulso comprador, tá bom? Provavelmente nas próximas horas teremos uma certeza para ver se esse impulso é um impulso comprador de fato ou se é só uma volatilidade diante do anúncio do Fed, certo? Olhando um cenário macro, nós perdemos uma LTA, né? Uma LTA recente, que seria esta LTA. O preço perdeu, chegou a retestar aqui, não retestou ainda, na verdade, né? Então podemos esperar que o preço reteste essa região de LTA ou até mesmo esta LTB, que dá para traçar aqui no gráfico de 4 horas, certo? Até para deixar um pouco menos íngreme, porque esse tipo de LTB aqui eu tinha traçado no gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora ela vem sendo respeitada, mas no gráfico de 4 horas podemos ajustar ela para ficar mais condizente com o reteste desta LTA que foi rompida anteriormente. Então ficaria mais ou menos nessa região no gráfico de 4 horas, certo? Temos também esta LTB aqui no gráfico de 4 horas, que forma uma cunha megafone, né? É um canal de expansão. Então é muito comum em um canal de expansão essa volatilidade do preço. Geralmente o pessoal gosta de trabalhar 3 toques e vemos que temos 3 toques aqui na parte de baixo. Olha, 1, 2, 3 toques aqui com esse candle aqui de indefinição. Tentou romper, teve volume comprador e os compradores estão se localizando aqui, olha, e formando uma base de preços compradora no gráfico de 4 horas diante dos últimos anúncios do Fed, certo? Temos que ver como que vai fechar este candle de 4 horas. Ele vai ser excepcional para sabermos como que vai ser o andamento do preço, já que os dois candles anteriores formaram praticamente um doji, certo? E esse candle aqui fecha às 17, então vamos ficar atentos. Em relação aos anúncios da ata do Fed, eu coloquei aqui no meu Telegram, vou estar mostrando para vocês os dados que foram mais importantes, olha. Algumas das falas da última reunião do Fed na ata recém-publicada são: os dados recentes apontam um crescimento modesto nos gastos da produção. Isso é negativo, tá bom, para o mercado, porque pensa, se você está tendo gastos maiores para produzir e seus lucros estão sendo inferiores, isso aponta uma provável recessão técnica que já está ocorrendo, na verdade, em algumas empresas, com algumas demissões já sendo colocadas no papel, certo? A inflação segue elevada por desequilíbrios na oferta e demanda de energia, pelos fatores ligados à energia na Europa, né, e outras pressões, ou seja, nenhum fator que leva a entender que a inflação está diminuindo. As condições financeiras ficaram mais apertadas com a revisão do mercado para juros. Isso é devido às últimas altas que o Fed vem tendo que trazer para deixar essa inflação a níveis controlados, e vemos que elas não estão surtindo efeito porque os dados econômicos continuam saindo negativos em relação à inflação, certo? A guerra nas Ucrânia gera mais riscos de alta inflação, estamos atentos a tais riscos, não há nenhuma perspectiva de final dessa guerra, pelo contrário, o cenário vem ficando cada vez mais inflamado, certo? Outro dado importante que foi dito nessa ata do Fed foram sobre os dados imobiliários recentes, que apontam para uma forte contração no terceiro trimestre do setor, ou seja, uma contração econômica. A economia vem desacelerando, podendo surgir a tão temida recessão econômica nos Estados Unidos, que vem sendo tão falada por vários economistas importantes, certo? E riscos da perspectiva de inflação estão voltados para cima. Muito provavelmente a inflação pode sim ter novos picos de altas, já que os aumentos do Fed não estão surtindo o efeito desejado, né? E por último, essa informação que eu até grifei porque eu achei mais importante: as altas nos juros continuam a ser apropriadas para as próximas reuniões. Ou seja, acabamos que ficamos à mercê dos próximos dados econômicos, certo?
para poder ter uma noção melhor do caminho que o Fed vai seguir. Se vai ser de manter 0,75, se eles vão chegar a ter um aumento maior do que 0,75, não tem como saber. Tudo vai depender dos dados econômicos. Inclusive, amanhã, às 9h30, teremos IPC, que é o Índice do Preço do Consumidor, um dado importantíssimo para medir se os últimos aumentos de taxas de juros do Fed foram positivos para a economia ou negativos, por assim dizer, e temos também dados de estoque do petróleo bruto e o pedido dos iniciais por seguro-desemprego, que podem nos dizer como que está a economia americana em relação à inflação. Se ela estiver negativa em relação à inflação, a inflação estiver afetando muito forte a economia, com certeza veremos um cenário negativo no nosso preço do Bitcoin, certo? Falando em preço do Bitcoin, estamos no final, né, desta cunha que temos, deste triângulo descendente que temos no gráfico diário. Provavelmente a volatilidade vai diminuir um pouco e falsos rompimentos vão ficar mais frequentes a partir deste ponto. Quanto mais próximo chegamos do fim, mais próximos chegamos de um rompimento, certo? E consequentemente de uma direção melhor do preço, tá bom? Essa região de suporte pode ser traçado como uma forma de linha de tendência de alta, né? Pegando esse último fundo aqui e passando ele por esses fundos, denominando para nós uma região de suporte que é importante que o preço segure para continuarmos com novas altas, tá bom? No gráfico de 4 horas, outro fator importante, essa linha de tendência de alta aqui que eu havia mostrado para vocês, ela pode ser entendida de outra maneira. Vou apagar aqui para vocês para estar demonstrando. Essa linha de tendência de alta no 4 horas, se procurarmos o maior número de toques possível nos últimos fundos, por assim dizer, nós teremos que puxar ela deste candle aqui, passando por esses 3 toques aqui, e nós vemos que o preço está se segurando com bastante indefinição. Isso é importante, essa indefinição aqui, porque demonstra que o mercado está com dificuldades de tomar uma decisão para cima, tanto quanto para baixo. Por isso que é o que eu falei, quanto mais próximo nós chegamos no final da figura gráfica de tempo maior, nós vemos um aumento de volume aqui, mas sem direção do preço. Olha aqui, o volume aqui do gráfico da Binance, certo? Não é o gráfico da Binance Futuros, é o gráfico da Binance Spot, vem aumentando, mas com muita indefinição do preço, não temos uma definição clara. Mas desde que o preço segure essa base de suporte, a tendência majoritária é de buscarmos esta região aqui de preços da LTB, que não foi tocada novamente, né? É interessante esses 3 toques aqui, nós estaremos diante de um terceiro toque para continuarmos a alta. Então, quem pensa em vendas, é muito cedo para pensar em vendas agora, talvez pegar um scalp de rompimento dessa base de suporte que o preço vem formando seria algo interessante, uma operação mais interessante, né? Mas fora isso, eu me posicionaria mais acima aqui, próximo dessa região de retração da última queda, certo? E também da região da LTB e da região de resistência também do fractal maior. Então 0,5061 é uma boa região, é o topo desse candle aqui, olha, essa região começa no topo desse candle, então é uma região boa para começar a pensar em vendas, tá bom, pessoal? Os dados econômicos de hoje não trouxeram nenhuma perspectiva nova, então o cenário continua o mesmo até os dados que serão divulgados amanhã, então podemos esperar talvez um mercado sem muito volume. O volume que rolar pode ser para liquidar algumas ordens muito alavancadas, principalmente de compras que podem estar ocorrendo aqui nesta região de suporte. Então vamos ficar atentos a falsos rompimentos. Como eu disse anteriormente, os dados do Fed, da ata do Fed, não foram tão relevantes quanto nós esperávamos, e vamos esperar as próximas 4 horas, com o pequeno fechamento às 17 horas, para ver se vai ter alguma movimentação mais direcionada do preço, tá bom? Por enquanto é isso. Caso ocorra qualquer novidade, vou trazer a atualização para vocês em vídeo. No mais, esperamos os dados que serão divulgados amanhã. Após a divulgação dos dados, vou estar gravando outro vídeo de atualização aqui para vocês, para deixar vocês bem atualizados, que são dados importantes, que podem dar uma direção melhor para o preço. Obrigado por quem assistiu até aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, me segue nas redes sociais, link para o canal do Telegram na descrição do vídeo. E se vocês quiserem estar assinando a comunidade Crypto Snipers, também tem um link com o cupom aqui do meu canal de desconto exclusivo, tá bom?
desconto de 10%. No mais é isso, obrigado por ficarem até aqui e até a próxima.